Olá pessoal, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos aí entender um pouquinho, meus amados, o porquê que não pode batizar criança e o porquê que se batizam criança. Vamos desfazer, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o engano de Satanás, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, enganar o povo. Enganar com o quê? Com isso aqui, ó, com a palavra de Deus, ó. Aqui, ó, veio enganar com isso aqui. É necessário conhecer a palavra de Deus. Deus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 3 e o versículo 2 em diante. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha aí, desfazendo a mentira do diabo, é necessário se arrepender. É necessário confessar. Como que uma criança vai se arrepender se a criança não tem pecado? Ela foi apenas concebida, ou seja, nasceu de uma mulher, de sua mãe, já pecadora. Mas a criança não tem pecado, ela é inocente. Como que a criança vai confessar algo se ela não fala? Ou se ela fala, anda, tem 3, 4 anos, não importa, ela é inocente. Ela erra por impulso, ela não é pecaminosa. Ela não tem pecado. Pecado que tem os adultos, tá certo? Vamos lá, versículo 6, diz assim: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Eram por quem batizados no rio Jordão? Por João Batista, batizados no rio Jordão, submergido na água. Pessoas adultas eram batizados por ele, ia ter com ele no rio Jordão toda Jerusalém, todo Israel, toda Judá, toda circunvizinhança que cria na palavra de João Batista. Que João Batista foi o preparado no ventre de sua mãe Isabel, tá certo? O preparado do Senhor de Deus para anunciar o caminho do Cristo, do Salvador. E os que João Batista batizava, eles confessavam seus pecados. João Batista batizava e preparava eles para receber a Jesus, para servir a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, tá certo? O batismo de João Batista é o batismo do céu. Vamos um pouquinho mais à frente, o que está aqui no versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo, João Batista dizendo, com água, versículo 11, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, quem é aquele? Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e fogo. É batizado com o Espírito Santo e fogo. Poder, fogo o quê? Poder de Deus. Línguas de fogos. Eles oram em línguas dos anjos, tá certo? Há também muitos que oram em línguas, mas é os demônios. Mas o verdadeiro ora em línguas, ele fala com Deus. Esse foi batizado com o Espírito Santo e fogo. Foi selado para a salvação eterna. Mais um pouquinho abaixo fala, então, versículo 13, louvado seja Deus. E o título está, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia, ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Olha aí, o Cristo, veja só, se o Cristo foi batizado, tá certo? Mas o Cristo não tinha o que confessar, porque ele é santo, sem mácula, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus, ele veio deixar o exemplo, tá certo? Vamos lá, versículo 14. Mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a minha interrogação. Versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, tá certo? Então, tanto João Batista como Jesus permitiu, né? Então Jesus permitiu ser batizado. Aí vem aqui, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, tá certo? Que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E versículo 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, tá certo? E mais para frente em alguns evangelhos fala do mesmo jeito, Deus fala, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, né? A ele eu vi. Quer dizer, aqui Jesus deixou o exemplo. João Batista já veio deixando o exemplo.
A criança, ela não tem pecado, ela é inocente. Está aí a mentira de Satanás. A partir de agora, você que está ouvindo essa palavra, a mentira do diabo está desfeita. O que você precisa para servir o Senhor? Para crer nas Escrituras, na palavra de Deus e conhecer o poder de Deus. Conhecer aqui as Escrituras, o poder de Deus e servir o Senhor. Saia dessa vida, tá certo? Você que está aí nessa vida de pecado, arrependa-se dos seus pecados, confesse o Senhor como suficiente Salvador da sua vida, desça as águas batismal, por submergência, e siga o Senhor, e sirva o Senhor em retidão, porque a criança não pode ser batizada, a criança é apresentada a Deus, depois que ela começa a se tornar adolescente, ou pré-adolescente, e tem consciência do pecado, aí é ministrada a palavra para ela se arrepender dos seus pecados, e servir o Senhor como Salvador, e aí ela escolhe, porque ela é inocente, ela não tem pecado, aí a mentira do diabo. Em toda a Bíblia, não se fala que batiza criança. Está aí o erro dos falsos profetas, que é o falso ensino, que ensina o caminho, não do reino eterno, mas o caminho da perdição, ou seja, do inferno. Porque o caminho do reino está sendo ministrado. Cabe a você escolher. Que Senhor você está servindo? Que Senhor você está servindo? Outra, a Bíblia fala de Senhor. A Bíblia não fala de Senhora, um só Senhor, tá certo? E o outro Senhor que fala é o das trevas. Senhor com S minúsculo. Amém? Deus abençoe a todos, que essa palavra venha edificar você, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e que você venha conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá certo? Crê no Senhor como seu Salvador, arrepende dos seus pecados, dessas águas batismal, você que está desviado, volta para a igreja, e você que é crente, que está servindo o Senhor, que está dentro da igreja, e não se batizou, se batize, porque se você descer a sepultura, não subirá para a vida eterna, amém? Deus abençoe você, tu e tua casa, em nome do Senhor Jesus, amém?